que venha contra a tua igreja agora para impedir a adoração tem lugar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Mas que o teu Espírito Santo possa estar aqui no nosso meio, falando ao nosso coração, nos quebrantando, Senhor, trazendo aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa. Se alguém aqui, Senhor, entrou agora desesperançado, triste, Senhor, não tendo visão daquilo que o Senhor tem, que possa ser transformado nesta noite, Senhor. Que o coração de cada um de nós aqui possa estar cheio de Ti, e que o Senhor amplie, abra as nossas visões, Senhor, a nossa visão espiritual, para podermos enxergar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, porque nós queremos apenas te render glórias, te exaltar, te entronizar, Senhor, na beleza da tua santidade. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, que é esse nome maravilhoso, é um nome que é sobre todo nome, que nós oramos agora. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos entrar na presença do nosso Deus, reconhecendo a grandeza dele, né? Dizendo que não há nada impossível para o nosso Deus. Adore ao Senhor, abra sua boca para louvar. Cante com convicção. Caem, portas se abrem. Você crê? Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas. Mentira, o medo que me assombra, me
Declare isso. Muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, porque o inferno treme diante da presença do Senhor. Amém.
oração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Esse é o nosso Deus, digno de toda honra, de todo louvor. Queremos te adorar, queremos te entronizar, meu Pai. Diga ao Senhor: vou construir, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Aleluia, aleluia. Vamos confiar somente no Senhor, não vamos ser abalados. O povo de Israel, num período da vida deles, eles passaram por várias dificuldades, mas eles sofreram muito, principalmente quando eles foram dominados e levados como cativos para outro lugar. E a sensação que eles tiveram era de que eles tinham sido abandonados por Deus, que Deus não estava ouvindo ao clamor deles, Deus não estava vindo em direção a eles para ajudar, para os livrar daquela situação. Eles estavam no cativeiro, estavam ali como escravos, e a sensação de abandono era muito grande, mas Deus trouxe por meio do profeta Isaías uma palavra de conforto, uma palavra de força, uma palavra para levantar o ânimo do povo de Israel. E essa palavra se encontra no livro de Isaías, no capítulo 41, que diz assim, versículo 10: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Foi essa mensagem que Deus trouxe por meio do profeta Isaías para levantar o ânimo do povo. E Deus está dizendo aqui, está dando alguns sinais daquilo que Ele poderia e que Ele iria fazer na vida daquele povo. Ele começa dizendo aqui, por isso não tema. Quando Ele está dizendo não tema, é como se Ele estivesse convidando para que cada um de nós, e foi para o povo também, que deixemos o medo de lado, que nós deixemos todo medo, toda aflição de lado, que nós tenhamos coragem. Mas a coragem, ela não é a ausência do medo. Quando eu sou corajoso, não é porque eu não tenho medo de nada, não. Mas a coragem é o domínio que nós temos sobre o medo, crendo que o nosso Deus é maior do que qualquer situação que nós possamos estar enfrentando. Era isso que Deus estava dizendo ao povo, que Ele era maior do que aquela situação que eles estavam enfrentando ali. E Ele continua animando o povo e nos animando também, porque estamos trazendo esse texto para a nossa realidade, para a nossa vida. Porque Ele continua dizendo: não tenham medo, pois eu sou o seu Deus. E por Ele ser o nosso Deus, olha o que Ele vai fazer: eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Quando Ele diz ali que Ele vai fortalecer, Ele está dizendo que quando nós nos sentimos fracos, é Ele que vai nos dar a força de que nós precisamos, amém? É Ele que vai nos encher de força para nós podermos caminhar. E Ele continua: e eu o ajudarei. Quando Ele declara que Ele irá ajudar,
é para nós sabermos que podemos pedir a ajuda de Deus em qualquer momento. Ele está sempre pronto para ouvir as nossas orações. A palavra diz que os ouvidos do Senhor estão abertos ao nosso clamor. Então, quando Ele diz que Ele vai nos ajudar, é porque nós podemos orar, nós podemos dizer a Ele aquilo que está no nosso coração, e temos a certeza de que Ele está ouvindo e vai ouvir as nossas orações. E o texto continua dizendo: e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não era qualquer mão. O que ele diz aí? Que eu vou segurar, eu segurarei. Ele nos segurará. Deus está oferecendo aqui um apoio constante, um apoio confiável, por meio da sua mão estendida. Quando Ele diz eu segurarei, é como se, a gente pensa assim, que eu estou caminhando, não estou prestando atenção por onde eu estou passando, de repente eu tropeço e alguém vai lá e me segura para eu não cair. É isso que Deus está dizendo aqui, que Ele vai nos segurar com a sua mão direita vitoriosa, porque Ele vai nos ajudar. Se nós cairmos, Ele vai ajudar a nos levantar, mas Ele também vai nos guiar, vai nos dirigir, para que nós possamos seguir em segurança. São essas promessas que o Senhor está trazendo aqui para o povo, nesse texto, mas que também são promessas para a nossa vida, porque o Senhor, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos segurar, Ele vai renovar as nossas forças, Ele vai nos dar coragem, mesmo em meio a situações de medo. Por isso nós não devemos ter medo, nós devemos nos apoiar naquilo que o Senhor prometeu, porque Ele diz, continua dizendo, declarando no versículo 13: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não temas, eu o ajudarei. Amém? Esse é o nosso Deus, aleluia. Esse é o nosso Jeová Jireh. É aquele que em meio às tempestades, às tribulações da nossa vida, é aquele que segura na nossa mão, é aquele que nos sustenta, que nos ergue e que nos guia pelo caminho bom, pelo caminho eterno. Quando cantarmos esse louvor, que você se lembre que o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos segura, e Ele diz: não tema, eu o ajudarei, porque a mão dEle é uma mão de vitória, é uma mão de poder. Então nós não devemos temer. O refrão dessa música diz: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Esse é o nosso Deus, que nos guarda, que nos segura e que nos leva em vitória. Amém? Senhor, Tu és o nosso Jeová Jireh, Tu és o nosso Deus provedor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, Tu és o nosso Deus. Cante com convicção, declare: não estou sozinho, porque eu estou guardado. Amém. Seu nome é
Você crê? Declare com fé. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Louvado, engrandecido seja para sempre o nosso Deus. Os irmãos podem sentar. Amém. Glória a Deus. Baixa um pouquinho para a gente aí. Isso. Muito bem. Os irmãos que vão me ajudar podem vir aqui na frente já, por favor. A gente vai participar da ceia do Senhor. Esse momento muito especial da vida da igreja, porque é o momento que a gente lembra do sacrifício de Cristo. É o momento que a gente lembra aquilo que o Senhor fez por nossas vidas. Para você participar da ceia, você precisa cumprir 4 coisas. A primeira delas, que você aceite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a ceia é para o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça do corpo, amém? Em segundo lugar, você tenha obedecido a Ele a partir do batismo. Não aquele batismo que te levaram, mas o batismo que você conscientemente se submeteu a Ele. Terceiro lugar, que você esteja em comunhão com a tua igreja. Se você está nos visitando, você está em comunhão com a sua igreja, você pode participar conosco também, porque a ceia é para quando a igreja estiver reunida, amém? E em quarto lugar, diz a palavra de Deus, que você examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice, amém? Então eu queria te dar a oportunidade para que você baixe sua cabeça e que você ore ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade, falando com Ele. Fecha teus olhos, fala com Ele, fala: Senhor, como é bom estarmos juntos, como é bom estar junto com a Tua igreja, Senhor. Pai querido, grande é o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, meu Pai, como igreja do Senhor, meu Pai, neste lugar. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada irmão e irmã, Senhor, que estão aqui presentes, Senhor. Esses, meu Pai, que estão assistindo, Pai, que o Senhor esteja com a Tua boa mão sobre nós agora, Pai, nos abençoando, cuidando, meu Pai, de cada vida, de cada coração, Pai. Senhor, que nesta noite, Senhor, haja decisões, meu Pai, de compromisso de andar contigo, Pai, em cada vida, em cada coração. Nos abençoa, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Nós vamos louvar o Senhor. Passa para Ana Márcio, por favor.
Eu peço que somente os membros da igreja ou aqueles que são cristãos que peguem, tá? Podem servir em nome de Jesus. Podem ir. Da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Gosto. És meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz.
vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Antes disso, alguém deixou de pegar os elementos? Alguém aqui? Só levanta a mão. Não? Ok. Serve o Pedro ali pra gente, seja, por favor. Mais alguém? Não? Pastor. No berçário? Pastor, aqui. Onde? Aqui desse lado. Ah, fala pra ela. Mais alguém? No berçário foi servido? Foi? Cantina foi servido? Som? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. O Senhor morreu na cruz por mim e por você, para que a gente tivesse livre relacionamento com Deus Pai, queridos. Foi por isso que Ele morreu. Então, comamos do pão em nome de Jesus. Da mesma maneira, ele pegou o cálice e disse que esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebam em memória de mim. Amém? Beba até que eu volte. Amém? Amém. E Ele vai voltar, meus queridos. Ele vai enxugar toda lágrima. Bebamos em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos, Pai. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu sangue vertido naquela cruz, Senhor, que nos lembra, meu Pai, não só do teu grande amor, mas da tua promessa que o Senhor vai voltar, meu Pai. O Senhor vai voltar para buscar a tua igreja, Senhor, e vai enxugar, Senhor, toda lágrima dos nossos olhos, Senhor. Ali, meu Pai, não haverá mais pranto nem dor, Pai querido, porque seremos renovados pelo teu poder, Pai querido, e viveremos eternamente louvando o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo. Louvado seja o teu santo nome. Amém, Senhor, e amém. A Brenda vai passar recolhendo desse lado, e a Ana vai passar aqui também recolhendo. Aqui, ó. Pode recolher, tá? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nos visitando, primeira vez? Alguém aqui desse lado? Ô, bênção! Aqui, tem alguém aqui desse lado? Ô, bênção! Aqui também, ô, bênção! Família do Fernando, né, Fernando? Ô, glória! Mais alguém aqui visitando? Alguém visitando aqui nesse canto? Também não. Muito bem. Eu vou pedir rapidamente, fique em pé pra gente, por favor. Dá uma salva de palmas para ele, né, gente? Um jovem. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Gente, vamos cumprimentar aqui. Isso. Beleza. Tem uns irmãos lá atrás, podem ficar em pé, por favor, meus irmãos? Ô, glória, benção. Uma salva de palmas para eles, queridos. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, dá um abraço aí neles aí pra gente. Isso.
Fernando, sua família? Esposa e filhas? Que bênção, sejam bem-vindas, viu? Pode ficar em pé, se o pessoal dá uma... Ver a família? Ô, glória! Dá uma salva de palmas. Queridos, cumprimentem aqui, em nome de Jesus. Eu quero ver os jovens aqui cumprimentando também. Tem 2 jovens aqui, viu? Isso. Muito bem. Vamos para os avisos? O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei! Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Feche seus olhos aí que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Feche os olhos mesmo, feche os olhos. Cessa o papo aí. Isso, feche os olhos aí. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela vida dessa igreja, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar absolutamente nada, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada irmão, Senhor, que contribui, Senhor, na Tua casa. Mas, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, meu Pai. O Senhor mesmo tem colocado tantos projetos, meu Pai, no coração dos Teus servos, Pai. E é tanta gente que a gente precisa alcançar, Pai. Que o Senhor esteja, meu Pai, nos dando sabedoria para administrar, Senhor, todos os recursos que forem colocados, Senhor. Muito obrigado pela vida da diretoria, muito obrigado, Senhor, pela vida dos tesoureiros, Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela vida de cada irmão, e eu quero pedir ao Senhor, Pai, uma bênção, meu Pai, especial, Senhor, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo seja sempre, meu Pai, próspero. Que o Teu povo, meu Pai, tenha sempre, meu Pai, para compartilhar com aqueles que precisam, meu Pai. Que nunca falte nada em nenhuma mesa, Pai querido, aqui. E ao contrário, Senhor, que o Teu povo ainda abençoe aqueles que precisam, Senhor. Meu Pai, multiplica, Senhor, todos os recursos. Senhor, se tem alguém aqui precisando de um trabalho, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas. Se tem alguém aqui, meu Pai, precisando de sabedoria, para saber administrar todo o recurso que chega na mão, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, para que haja sempre, meu Pai, abundância das casas, Senhor, das famílias do Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, amém. Nós vamos louvar o Senhor. Você vai poder vir, trazer sua oferta, tem os envelopes, o gasofilácio está aqui, não sei se o pessoal daqui está vendo, tem aqui. Você tem a maquininha lá que você pode fazer débito, tem os QR Codes aí que você pode pagar, tem também nos envelopes, você tem as chaves Pix também, então fique à vontade, querido, vamos louvar o Senhor, nossos dízimos e ofertas em nome de Jesus.
ao Senhor, abre tua boca, fala. A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, Podem vir, crianças. mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Pode sentar, queridos. Ó, se você tem 12, 13 e 14, é isso? E 14, você pode também sair lá para Conexão, tá bom? Pessoal que tem de 16 em diante, então é 13, 14, 15, 16 até 25, podem sair com aquela galera ali também, tá? Podem ir lá. Aqui com a Eliane, de 3 a 6, aqui 7 a 9, ali de 10 a 12, muito bem. Vamos orar? Muito bem, vamos orar. Som. Você ora? Não? Eita! Te falar, você ora, Murilo? Não? E você, Lorena, você ora? Ora? Não? Então vamos lá com a Carolzinha, vamos orar com a Carolzinha, estenda as mãos para cá. Meu Deus, muito obrigada por estarmos aqui. Abençoe essa noite, esse encontro que a gente está tendo aqui para louvar o Senhor. E abençoe a vida de todo mundo aqui, das professoras, dos visitantes, do pastor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem aplaudir. Podem ir, crianças. Queridos, podem abrir as Bíblias aí em Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Liane, você vai ter que passar aí, tá bom? Oi? Não tem. Você vai passando assim com o dedo mesmo. Sabe fazer? O Bruninho te dá um auxílio aí. Obrigado. Querido, abre sua Bíblia aí em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós vamos ler do 42 ao 47. Do 42 ao 47. E hoje, nós vamos começar uma série de mensagens sobre a verdadeira Igreja de Cristo. Hoje é a verdadeira Igreja de Cristo 1, a comunidade dos primeiros cristãos. Tá bom? Vamos orar? Meus irmãos, vocês não sabem a luta que foi para a gente começar esse culto hoje. Tanta coisa aconteceu. Um ataque maligno, um negócio terrível. Vocês perceberam que eu nem fiquei ali, ficava só resolvendo coisas. Na minha experiência, quando isso acontece, é porque vai ser bênção, amém? Vocês sabem que eu gosto de sentar na primeira cadeira ali, que eu gosto de louvar e esquecer o restante. Mas hoje não foi possível. Então eu quero pedir aos irmãos, vamos orar? Ou você vai orar pedindo para o Senhor abrir teu coração, amém?
Você vai orar pedindo para o Senhor abrir tua mente. Você não vai só fechar o olho e acompanhar uma oração que nós vamos fazer aqui, não. Não. Você vai falar com Deus. Você vai falar para o Senhor aquilo que vai estar no teu coração. Aquilo que você precisa ouvir do Senhor. O assunto é um assunto extenso. Os irmãos terem uma ideia, talvez seja 3 ou 4 mensagens falando sobre a verdadeira igreja de Cristo. Que o Senhor possa nos iluminar, queridos. Que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus, tá? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, com a nossa vida colocada, meu Pai, à disposição do Teu Espírito, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Diz a Tua palavra que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Então, em nome de Jesus, quebranta as nossas vidas agora, os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para que de fato, Senhor, a Tua palavra possa trazer vida na nossa vida, Pai, para que, Senhor, possa brotar a Tua palavra como uma semente brota, Senhor, e que ela cresça, Senhor, e se torne árvore madura e dê frutos, Senhor, que nos levem à vida eterna, Pai. Senhor, que esta mensagem não seja uma palestra, Pai, uma bela palestra que alguém pode ouvir, Senhor, e admirar, mas que não traga mudança de vida. Ao contrário, que o Teu Espírito Santo, o Teu próprio Espírito, possa ministrar em cada vida, Senhor, para que haja, Senhor, unção, para que haja mudança, para que haja transformação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a verdadeira igreja de Cristo, que é a comunidade dos primeiros cristãos, nós vamos falar sobre ela, está em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim a palavra do Senhor: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Qual é a igreja verdadeira? Você já fez essa pergunta para você? Qual é a igreja verdadeira? Querido, não é fácil a gente responder essa pergunta não, mas eu vou dar uma pista. Não tem nada a ver com placa de igreja. Não tem nada a ver com nome de igreja. Não tem nada a ver com história da igreja. Junto com essa pergunta, geralmente segue outra, que também é muito inquietante. Se Deus é um só, por que que há tantas igrejas no mundo? E essa é um pouquinho mais fácil de responder, porque embora Deus seja um só, nós somos diferentes, e por nós sermos diferentes, obviamente, as igrejas vão ser diferentes, porque a igreja é um ajuntamento de pessoas. Você tem, por exemplo, em Efésios, capítulo 3, versículos 10 e 11, que fala assim: a intenção dessa graça, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor,
Então, a própria Bíblia fala que a igreja vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Ou dependendo da tradução, vai falar que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Porque de qualquer forma ela vai se apresentar de muitas formas, porque as pessoas são diferentes. A igreja vai ter muitas formas, queridos, porque precisa-se de muitas estratégias para conseguir alcançar o mundo. Lembra que a nossa missão é fazer discípulos pelo mundo. Portanto, a igreja precisa ter a linguagem que alcança a maior quantidade de pessoas. E uma igreja só, com um jeito só, com uma forma só, não teria condições de alcançar o mundo todo. Não é à toa que, se você for bom leitor da Bíblia, você vai ver que Paulo fala: me fez de gentil para os gentios, me fiz de judeu para judeus. Porque ele usava estratégias diferentes, mas as estratégias para uma igreja só, elas são limitadas. Se você perguntar para os católicos qual é a igreja verdadeira, eles vão falar, obviamente, que é a igreja católica. Se você perguntar para certos evangélicos, de várias denominações, qual é a igreja verdadeira? Cada um vai puxar a brasa para o seu lado. Talvez um assembleiano mal informado vai dizer que a igreja dele seja correta. Talvez um batista mal informado vai dizer que a igreja verdadeira é a igreja batista. Talvez um presbiteriano, ele vai teimar com você dizendo que a verdadeira igreja é a presbiteriana e assim por diante. Contudo, querido, a legitimidade da igreja de Cristo, ela não está na placa. Porque se fosse pela placa, seria muito fácil. Porque teria o nome da igreja na Bíblia. Era só a gente botar esse nome na nossa igreja e automaticamente estaria tudo resolvido. Mas não é assim que acontece. Você não vê nome de igreja nenhuma dessas que eu falei, na Bíblia. Tem algum nome lá? Alguém sabe de algum nome que é colocado lá? Tem igreja batista na Bíblia? Tem igreja católica na Bíblia? Tem Assembleia de Deus na Bíblia? Eu quero ouvir vocês, sim ou não? Tem congregacional então? Metodista? Não, nenhuma dessas. Tem o nome de alguma religião lá? Obviamente, você vai ter o judaísmo, você vai ter, mas igreja não tem. Então, se não são nomes que vão designar ou que vão classificar a igreja verdadeira, o que vai então dizer se aquela igreja é verdadeira ou não? O conteúdo dela, querido. Mas qual seria o conteúdo que caracteriza e nos ajuda a reconhecer a verdadeira igreja de Cristo? Uma igreja que se dedica, em primeiro lugar, ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira característica da igreja verdadeira de Cristo, não o nome dela. Agora lembra o seguinte, apóstolo, tem muitos, né? Tem até várias denominações que colocam o nome do líder principal daquela denominação como apóstolo. Outros vão falar papa, outros vão falar, enfim. Você tem vários nomes, mas a verdade é que essa glamorização, um nome tão pomposo, apóstolo, sabe o que significa? Significa o enviado, aquele que está imbuído de uma missão. Alguém que foi encarregado de uma missão. Sabe a palavra mais parecida com apóstolo que nós temos na modernidade? Missionário. Quando alguém fala que é missionário, na verdade, é o significado da palavra apóstolo lá atrás. Só que as denominações inventaram que apostolado é hierarquia, quando na verdade não é hierarquia. Tem a ver com a função que é dada. A Bíblia é muito clara, querido, para nos mostrar
inclusive, que é um preconceito que tem no meio batista, em outras igrejas mais tradicionais, que vão falar que o apostolado acabou e se restringiu aos 12. Não é verdade. Quando você lê a Bíblia, você vai ver o nome de muitos irmãos sendo chamados de apóstolos. Não pertenciam aos 12 primeiros, mas outros irmãos levavam o nome de apóstolo. Você vai ter o caso de Matias, que foi aquele que quando Judas morreu, fizeram o sorteio e colocaram ele. O próprio Paulo era chamado de apóstolo. Barnabé, você vai ver texto chamando ele de apóstolo. Tiago foi contado, irmão de Jesus, foi contado entre os apóstolos, sendo que ele não estava inicialmente nos 12. Andrônico e Júnia, que há até um debate se esse Júnia é mulher ou homem, também são chamados de apóstolos. E você tem algumas insinuações na Bíblia de que Silas, Timóteo e Apolo também foram apóstolos. Então você vê que o apóstolo no sentido de enviado, de missionário, envolveu muitos irmãos. Não se restringiu aos 12 iniciais, mas falando sobre aquela primeira comunidade de discípulos de Cristo, que é a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento. Está escrito assim, põe aí por favor 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Deixa eu falar, os 12, na verdade a igreja acabou colocando Matias em sorteio, mas para quem Jesus apareceu e chamou ele, foi Paulo. Então o 12º apóstolo seria o apóstolo Paulo. E quando a Bíblia está dizendo que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, o que ela está dizendo é o seguinte, está falando aqui dos 12 iniciais, que estiveram com Jesus, porque senão é fácil, eu me intitulo apóstolo, vou ensinando o que eu quiser, sem compromisso com o ensino original do Evangelho, e todo mundo vai seguir. Por quê? Porque afinal de contas eu tenho que seguir o ensino dos apóstolos. Então aquele apóstolo, não, meu querido, nenhum ensino humano, de apóstolo nenhum, de papa nenhum, de bispo nenhum, é superior ao ensino dos 12 apóstolos, que receberam o ensino exclusivamente de Jesus, diretamente de Jesus. Os apóstolos atuais não possuem autoridade para ministrar nenhum outro ensino diferente daquele que Jesus ensinou e transmitiu a eles. Se a igreja trocar o ensino de Cristo, ensinado aos primeiros apóstolos, ela deixa de ser verdadeira. Só que o que a gente olha? Que a verdadeira igreja tem a ver com quantidade de gente, que a verdadeira igreja tem a ver com o tempo que ela está nessa terra. A gente vai talvez entender que esta igreja, esta ou aquela outra, ela é igreja de Cristo, verdadeira igreja de Cristo, porque afinal de contas ela tem os originais em latim, mais antigos, guardados lá no seu museu. Não, querido. Na verdade, o que a Bíblia está nos dizendo é que a verdadeira igreja, ela perseverava, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Ou seja, aquilo que está na palavra de Deus. Aqui, na Bíblia, você tem contido toda a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E essa questão os apóstolos levavam tão a sério, que, por exemplo, Paulo começou a ensinar um negócio diferente.
E ele começou a falar que os gentios, para servir a Cristo, não precisavam ser circuncidados. E ele levava a opinião dos apóstolos tão a sério, que ele sobe até Jerusalém. Isso está relatado em Atos 15. E vai explicar que o porquê que os gentios não precisavam ser circuncidados igual os judeus que eram convertidos. E ele vai explicar lá. E os apóstolos, inclusive Tiago, que tinha sido aceito como apóstolo também, vão endossar aquilo que Paulo disse. E é por conta disso que nós, cristãos gentios, não precisamos ser circuncidados, porque seguimos um ensino apostólico. E o zelo pelo ensino recebido de Cristo que eles tinham era tão grande, que o apóstolo Paulo chegou a dizer em Gálatas 1:8 o seguinte: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, o próprio apóstolo Paulo disse que se ele se arrependesse e pregasse um evangelho diferente, ou mesmo que um anjo do céu viesse e ensinasse algo diferente do que estava na palavra registrada pelos apóstolos, seria amaldiçoado. Olha que coisa séria, gente. Olha que coisa tremenda isso aqui. O apóstolo Paulo, quando ele se desautoriza, ele desautorizou todo e qualquer um, que pode vir com arrepio, pode vir flutuando, pode vir carregado por 2 anjos alados, e se manifestar no meio da igreja, mas se ele anunciar um evangelho diferente daquele que os apóstolos tinham recebido de Cristo e estavam ensinando, que fosse amaldiçoado, olha que coisa, não seria de Deus. Então, querido, se nem Paulo poderia ensinar diferente, por que alguns ajuntamentos de pessoas, com a pretensão de serem chamados igreja, têm aceitado um ensino estranho, têm aceitado uma palavra que os apóstolos não passaram? Às vezes a igreja tem o nome de apostólica, mas ensina tudo o que não tem a ver com os apóstolos. Você não vê. Por que em alguns lugares tem prevalecido o ensino de papas, de bispos, de pastores, de missionários, de profetas, que vão tremendamente contra aquilo que está na palavra de Deus? Quando cada um deles faz isso, querido, eles deixam de ser igreja verdadeira e passam a ser impostores do evangelho. E não só isso, impostores amaldiçoados, segundo a Bíblia, não sou eu que estou falando. Olha que sério, eu destaquei a frase: eles se dedicavam ao ensino dos... Eu quero ouvir vocês. Pode passar aí. Aí o pessoal vai participar agora. Eles se dedicavam ao ensino dos... Não era de alguém que inventava alguma coisa. Não era de um profeta que surgia no meio deles e começava a inventar, falar de sonhos e visões que ele tinha, que eram contrários à palavra. Nada disso, queridos. Eles tinham uma dedicação ao ensino dos apóstolos, eles recebiam esse ensino e se dedicavam a ele. Aqui, a igreja, repare, ela está sendo chamada de eles, porque não dizia nome de igreja, falava eles. Eles quem? Aqueles que estavam reunidos, porque igreja são pessoas. Guarda isso no seu coração.
Igreja são pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Isto aqui, que nós estamos deixando bonito, isso não é igreja. As luzes, o microfone, o som, nada disso é igreja. Deu para entender, queridos? Isso são ferramentas que a igreja usa, mas a igreja somos nós quando estamos reunidos, amém? E o eles se dedicavam, no texto, ele está se referindo à igreja, ou aqueles que estavam reunidos. E estes que estavam reunidos, diz o texto, que eles se dedicavam, ou seja, se empenhavam em aprender, se empenhavam em dedicar-se, se empenhavam em praticar, amém? Havia empenho, porque tem gente que, diante da palavra de Deus, contempla. Sabe o que é contemplar? A pessoa contempla a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser contemplada. A palavra de Deus é para ser obedecida. A palavra de Deus é para que a gente se dedique a ela. A palavra de Deus é para que, de fato, a gente tome posse dela. Guarde no fundo do nosso coração. Não é para ficar uma coisa bonita enfeitando a tua estante, meu querido. Não, meu querido, nada disso. Então, se lugares e movimentos que não ensinam o ensino dos apóstolos não podem ser identificados como igreja verdadeira, da mesma forma, mesmo entre aqueles que ensinam o verdadeiro evangelho, o ensino dos apóstolos, se tem alguém ali que não se dedica a este ensino, no sentido de aplicar na sua própria vida, estes também não fazem parte da igreja verdadeira. Pelo menos não ainda, porque não entenderam. Quando a palavra fala, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. Não é só do ponto de vista, como eu disse até agora, da igreja verdadeira que ensina o ensino de Cristo, deixar que os apóstolos passaram, mas também quando eu recebo esta palavra e eu não me dedico a ela e não tenho compromisso com ela, eu deixo de ser igreja verdadeira, porque lembra, igreja somos nós, amém? Não são coisas, não são prédios, não são estruturas. Então veja bem, querido, embora se discuta muito qual é a igreja verdadeira no sentido de instituição, a verdade é que a igreja verdadeira, ela independe de instituição. Eu gostaria muito de dizer para vocês que só a nossa igreja é verdadeira. E que aqui só tem pessoas que fazem parte da igreja verdadeira. Mas eu não posso. Porque mesmo tendo o compromisso de ensinar a doutrina dos apóstolos, aqueles que entre nós desprezam esse ensino, deixam de ser igreja verdadeira e passam a ser farsa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito sério, meus queridos. Eu posso estar em uma instituição que não ensina o ensino dos apóstolos, mas por eu ser igreja verdadeira, eu não vou aceitar nenhum daqueles ensinos que não fazem parte do ensino dos apóstolos, assim como o texto que nós lemos aqui de Paulo, quando ele fala, ainda que eu, um anjo do céu, venha e ensine um evangelho diferente do que eu tenho pregado, que seja anátema. Da mesma forma. Então eu estou no lugar que começam a ensinar umas coisas estranhas, que você vê que não tem relação com a Bíblia. Eu, como igreja verdadeira, eu, pessoa, comprometido com a palavra de Deus, o que eu faço? Eu simplesmente rechaço. O pastor Márcio ficou maluco
ele está variando, ele está tomando uma medicação que está deixando ele doidinho da cabeça, e ele está pregando umas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se eu estou doido de verdade, meu irmão, Deus vai me perdoar. Mas vocês, se estiverem sãos e forem atrás daquilo que eu ensino, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, vocês serão julgados por isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É muito sério, meu irmão. As irmãs da recepção, teve algum jovem que chegou depois. Se quiser levar lá nos jovens, comunica, por favor, tá bom? Por favor, que é para, se quiser, tem os jovens lá, tá? Então, o ensino dos apóstolos, querido, não é apenas conhecimento, mas é vida. O ensino dos apóstolos é prática. Por outro lado, eu posso receber o ensino dos apóstolos. Estão pregando direitinho. Eu estou recebendo o ensino verdadeiro. Aquilo que tem a ver com a palavra de Deus. Amém. Ok. Mas eu posso estar no meio da igreja verdadeira e não ser igreja verdadeira, porque eu não me dedico ao ensino dos apóstolos. Deu para entender? Quem entendeu diz amém. Vocês estão muito assim, olhando para a minha cara, sabe, Alexandre? O pessoal está meio assim. Eu estou procurando ser o mais didático possível, queridos. Porque a gente confunde a igreja verdadeira com instituição. E não tem nada a ver com instituição. Como assim, pastor? Como que eu posso estar na igreja verdadeira e não ser igreja verdadeira? Ué, quando você, no meio da igreja verdadeira, recebe a verdadeira palavra de Deus e não põe ela em prática. Isso é possível, pastor? É possível. E o contrário também. Você pode estar numa igreja que não prega a verdade, mas nela você ser igreja verdadeira, porque você só absorve aquilo que é da palavra de Deus. Não, pastor, a verdadeira igreja vai procurar um lugar sério. Depende, meu querido. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estava em Jericó. Perdão, não era Jericó. Era Belém. Belém, lugar onde Jesus nasceu, ele não pertence a Israel, pertence à autoridade palestina. Quando você entra, aquilo tudo é cercado, com muros altíssimos, e você tem que mostrar teu passaporte. Vem aqueles caras tudo com um fuzil assim, verifica o teu passaporte, e você entra em Belém. Estando em Belém, eu não vi igreja nenhuma, porque eu fico reparando. Estava numa lojinha, depois que teve as palestras, depois que a gente visitou, depois que a gente viu tudo e tal. Aí estava numa lojinha, parado assim, Sejane comprando umas coisinhas assim. Chega um irmão, eu já contei essa história aqui. Chega um jovem de uns 25 anos, mais velho do que isso não era. 25 anos. Ele chega e fala assim para mim: a paz do Senhor. Eu levei um susto, porque ele falou em português comigo. E eu levei um susto com isso. Eu falei assim: ué, mas você é brasileiro, cara? Sou brasileiro. Então ele me contou a história dele. Que o pai dele era árabe, a mãe brasileira, morava na zona leste de São Paulo, a situação estava difícil para ele, e ele resolveu tentar a vida lá com o pai. E o pai era dono daquela loja, e ele estava trabalhando naquela loja por conta disso. E aí eu perguntei: cara, mas você é cristão? Sou cristão. Mas você se converteu aqui ou se converteu no Brasil? Eu me converti aqui. Ah, é? Então aqui tem uma igreja. Ele: não, aqui não tem uma igreja. Aqui só tem uma igreja ortodoxa. Eu não entendo nada do que eles falam, porque eles falam em russo. E eles são muito estranhos. E realmente, se ele pertencia à igreja ortodoxa que eu fui, era horrível. Eles são muito esquisitos. E ele fala assim: mas quando eu estou no meio de um monte de muçulmano,
quando eu quero me sentir perto dos meus irmãos, eu vou lá e eu sento lá e fico ouvindo, eu não entendo nada, mas pelo menos eu sei que estou no meio de cristão. Meu querido, mas como é que você faz? Eu assisto pela internet, pelo YouTube, umas pregações lá do Brasil, umas coisas assim. Ele estava sendo igreja verdadeira no lugar que não tinha nem igreja, meu irmão. Quer ver outro? Patrick, está lá em Portugal. Um belo dia, chega o Patrick aqui, os irmãos aqui, quem conhece a história do Patrick? Levanta a mão. Aí, vários irmãos conhecem. Chega aqui, pastor, eu quero me batizar. Espera aí, meu filho, quem é você? Deixa eu ver quem é você e tal. Não, eu já sei tudo, eu quero me batizar. E quando vem assim, vocês me conhecem, né? Cara, tem que fazer o alfa, cara, tem que fazer eu vou. Todo mundo já sabe meu padrãozinho aqui. Ele foi e falou, não, pastor, eu já entendi, Jesus morreu por mim na cruz. Eu era um pecador miserável. E ele morreu na cruz e sacrificou por mim para que eu tivesse liberdade com Deus. E eu entendi tudo, mas peraí, meu filho, me explica com isso aí. Não, porque eu era de tal religião. Uma religião aí que serve uns espíritos aí. E nessa religião, eu estava lá e por causa da pandemia comecei a assistir um cara chamado Luciano Subirá. E eu entendi que aqueles espíritos, aquelas coisas que eu servia, aquilo não é de Deus, aquilo não tem que fazer aquilo com Deus, nada, não precisa nada disso, porque Jesus me ama e morreu por mim e tal. Meu irmão, ele estava sendo igreja verdadeira, lá onde ele estava, só que ele tinha a opção de procurar. E ele falou, eu orei a Deus e pedi uma igreja, e ele mostrou, e basta, eu vim aqui. E eu quero me batizar. Os irmãos sabem o dia que eu falei para os irmãos que até a esposa dele, que não queria acompanhar ele de jeito nenhum, lá no Portugal, estava se batizando. Lembra aquele dia que eu falei? Está se batizando hoje, meus irmãos. Vocês estão entendendo a postura da igreja verdadeira? Que não tem a ver com instituição. Não tem a ver com luzinha, não tem a ver com som, não tem a ver com púlpito, não tem a ver nada. Tem a ver com a palavra de Deus. A primeira coisa que uma igreja verdadeira tem que fazer é se dedicar ao ensino dos apóstolos, manifesto na palavra de Deus. Como assim, pastor? Como que eu posso estar na verdadeira igreja e não ser igreja verdadeira? Querido, você não lembra do caso de Judas? Judas estava numa igreja cujo pastor era quem? Quero ouvir vocês. Quem era o nome do pastor da igreja que Judas fazia parte? Jesus. Jesus era o pastor. Judas era a igreja verdadeira? Sim ou não? Então, como que eu posso estar numa igreja verdadeira e não ser igreja verdadeira? Quando a palavra não faz sentido para mim. Quando não há dedicação da minha parte com a palavra de Deus. Querido, vocês não lembram do caso daqueles irmãos que largaram a igreja de Jesus porque o sermão de Jesus foi muito duro? Talvez tenha gente aqui chateado comigo com as coisas que eu estou falando. Bota lá João 6. Já está, obrigado. 60 e depois nós vamos para o 66. Fala assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? E aí no 66 fala assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, eu quero ouvir vocês, muitos dos seus discípulos, e deixaram de... Cara, nós estamos falando aqui de Jesus, não era o pastor Márcio, era Jesus. E mais, querido, o ajuntamento de sua igreja pode se dedicar ao ensino dos apóstolos,
apóstolos, mas lá no meio pode ter pessoas que não se dedicam a ele. O ajuntamento é a igreja, mas aqueles que não perseveram, mas estão lá no meio por outros motivos, para ter um cargo, para ter uma função, para ter os holofotes, para ser chefinho, e não com espírito de servir. Ele pode estar no meio da igreja e não ser igreja verdadeira. Ou vocês esqueceram que no meio do trigo tem joio? Mateus capítulo 13, versículo 30 fala assim: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Os que são da verdade, querido, como diz a palavra, o próprio Senhor Jesus falou, ouvem o ensino dele, custe o que custar. João capítulo 18, versículo 37 fala assim: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Peraí, está escrito: amar o teu inimigo. Mas aquele ali é muito ruim. Cara, é palavra de Deus. Está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas um próximo é a tia Cotinha e ela é duro na queda. Desculpa, querido, é palavra de Deus, que você deve se dedicar a Ele. Quando fala assim, para você abrir mão da vingança, porque a Deus pertence a vingança, mas você quer vingar, você está deixando de ser igreja verdadeira quando você faz isso. Quando o ensino dos apóstolos fala para a gente não mentir, porque o diabo é o pai da mentira, e você mente, neste momento você está deixando de ser igreja verdadeira. Peça perdão, se arrependa e abandone a mentira. Então, queridos, a primeira característica da verdadeira igreja é que ela se dedica ao ensino dos apóstolos, tanto no sentido coletivo quanto no sentido pessoal, individual. E isto tem muitas implicações, algumas pelo menos, implicações importantes para a nossa vida. A primeira implicação é que placas de igreja não importam para dizer se aquela é ou não a igreja verdadeira de Cristo. Teve alguns irmãos que estavam conversando comigo semana passada, e eles estavam dizendo que estavam numa igreja, e eu fiquei muito triste, eu falo isso com tristeza, meus irmãos, que estava caminhando muito bem. Um pastor sério, alguém muito comprometido com a palavra de Deus. Só que em dado momento, em algum momento, aquela igreja parou de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. E começou com um show de revelamento. Então nada mais acontecia, só tinha revelação, revelação, profecia, revelação, profecia, e não tinha a palavra de Deus. E aqueles irmãos, amando aquele pastor, e amando aqueles irmãos que estavam com eles, saíram e estão vindo aqui na nossa igreja. Eles estão presentes agora. Eu não vou falar o nome para não constranger, mas eles estão aqui. E eu tenho certeza que o dia que eu ficar caduco e começar a falar besteira, eles saem daqui também e vão procurar um lugar certo, um lugar que prega a palavra. Deu para entender? A igreja, querido, pode ter o nome que você quiser, o tempo que você quiser, a história que tiver, mas o que vai determinar se é ela ou não igreja verdadeira de Cristo é se ali é ensinado o ensino dos apóstolos,
que eles receberam diretamente de Cristo, cuja fonte hoje é somente a Bíblia. A segunda implicação é que nós podemos estar no meio da verdadeira igreja de Cristo, sem de fato ser verdadeira igreja de Cristo. Isso acontece quando não há dedicação da minha parte em aprender e viver este ensino, que é o Evangelho. Então, querido, nós estamos falando algo aqui muito importante, porque se aqueles que aprendem errado não têm desculpas para se justificarem diante de Deus, o que dizer daqueles que ouvem a verdadeira palavra de Deus e não se dedicam a ela? Como que vai ser isso no dia do juízo final? Porque tem juízo final. E aí? João capítulo 12, versículo 48. Olha essa palavra aqui, meu irmão. A gente tem que ler ela com temor e tremor. Porque fala assim, ó. Há um juiz para quem me rejeita. João 12, 48. E não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi no último dia. Vocês perceberam que essa palavra aqui não é para quem não conhece a palavra? Aqui está se falando de pessoas que conhecem a palavra, mas não se dedicaram a ela, e portanto, a própria palavra que foi proferida vai condenar. Pode colocar aí a conclusão, para o pessoal entender que tem a conclusão ali? Querido, você pode conhecer a Bíblia. Sabe o lugar onde eu mais conheci pessoas que conheciam a Bíblia? Foi quando a gente foi lá na Cracolândia. Eu nunca vi tanta gente que sabia versículo de cor igual aquele povo lá. Cracolândia, minha irmã. O cara é usuário de crack. E o cara sabia versículo de cor e salteado. Mas por que estava vivendo aquilo? Porque não se dedicou ao ensino dos apóstolos. Talvez tenha brigado muito por placa de igreja. Mas a palavra de Deus mesmo... Querido, você precisa conhecer a Bíblia para que ninguém te engane. Você conhecerá a Bíblia de alguma forma vindo nos cultos? Sim. Ouvindo uma pregação? Sim. Ouvindo o YouTube? Ok. Você conhecerá a Bíblia indo no PGM? Sim. No PGM você vai conhecer a Bíblia. Você poderá conhecer a Bíblia fazendo um dos nossos cursos, como o Alfa, que está com matrícula aberta? Sim. É uma forma que você tem de conhecer a Bíblia. Mas sabe o que pode estar te impedindo de ser cada vez mais igreja verdadeira dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua vizinhança, no meio dos teus filhos? Tua falta de leitura pessoal da Bíblia, tua falta de dedicação ao ensino dos apóstolos. Eu conheço pastores, até famosos, que os caras são top, mas em algum momento largaram a Bíblia e começaram a ler só livros escritos pelos homens. E a mensagem deles é um show de só falar nomes de autores americanos, ingleses, alemães. Não estou nada contra isso, não. Amém. Mas tem um limite. E o limite é a palavra de Deus. O limite é o ensino apostólico. Amém. Você tem que mudar isso na sua vida, meu querido. Ah, mas eu tenho preguiça, eu dou sono. Insiste. Você vai ver tua vida espiritual mudando tremendamente. Quando fizemos o mês do jejum, quem participou do mês do jejum aqui? Levanta a mão. Pois agora em setembro nós vamos ter o mês da leitura bíblica. Se você entrar no nosso Linktree, você vai ver lá que tem um grupo. Agora está tudo organizadinho lá, que eu passei o final de semana fazendo. Você vai ter um grupo lá, grupo de leitura bíblica. E eu queria que vocês entrassem, já está lá disponível. E eu queria que vocês entrassem. Nós vamos ler a Bíblia juntos, todos os dias. Alguns dias serei eu que vou ler,
e explicar e a ensinar vocês a lerem a Bíblia na prática. Outros dias eu nem falei com ele, outros dias vai ser o Alexander, outros dias vai ser o pastor Cristiano, outros dias vou convidar o pastor Júnior para estar junto, outros dias um ou outro irmão aí, meus discípulos aí, vai ler e vai estudar a Bíblia em conjunto. Vai ser online, você vai ficar na sua casa online, vamos ler juntos a palavra de Deus. Efésios 4, versículo 14 fala assim: por que a palavra de Deus é importante para a gente? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento eu quero ouvir vocês, e pela que induzem ao. Não adianta você falar diante de Deus que você foi enganado, porque Ele falou assim: ó, vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras. Você chegou aqui hoje perguntando: meu Deus, eu vi lá a igreja verdadeira, será que eu vou achar a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, ela só se manifesta na sua vida na medida em que você se dedica ao ensino dos apóstolos. Nenhuma igreja da qual você estiver, mesmo que ela não seja verdadeira, você vai permanecer sendo igreja verdadeira. Por quê? Porque você vai observar e se dedicar ao ensino dos apóstolos. Nós vamos continuar tratando nas próximas semanas, queridos, sobre a verdadeira igreja. Vamos ver as outras características dessa igreja. Mas hoje, eu quero orar com vocês, queridos, para que cada um de nós, individualmente, nos tornemos igreja verdadeira. Porque a promessa de Jesus é que Ele voltaria para buscar apenas a igreja verdadeira. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor. O Senhor quer fazer coisas maravilhosas no nosso meio, queridos. Apaga aqui, por favor, Alexandre. Eu quero ver ninguém olhando para a cara de ninguém. Faz esse cântico, a tua oração, em nome de Jesus. É só Ele, querido. É só Ele, é só Ele. Nós somos dele, queridos. Somos dele, apenas dele. Oh, Senhor. Verdadeira igreja muda o mundo, querido. Santo és incomparável.
Ele tem compromisso com a palavra dele. E hoje é anunciada a palavra dele de maneira autêntica. Ele tem compromisso de realizar ali sinais e maravilhas, sim. Pedro estava preso, quando foi solto, correu para o PGM dele, lá na casa de Maria, mãe de João Marcos. Você que conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando, está lá em Atos. E chegando lá, no final ele testemunhou daquilo que o Senhor livrou, que o anjo entrou, livrou ele da cadeia, e ele correu para noticiar a igreja, porque a igreja estava reunida, clamando ao Senhor pela vida de Pedro. Então Pedro foi lá, falar para ele que tinha sido liberto pelo anjo. Mas no final, todos eles deram as mãos, porque Pedro precisava sair, porque senão iam pegar ele de novo. E aí, no meio da oração, ele fala algo tremendo. E ele fala assim: Senhor, opera sinais e maravilhas enquanto e testifica a palavra que estamos pregando. Então, querido, o Senhor testifica quando a gente prega a palavra de Deus. Por isso que no nosso meio tem tanta gente com milagre. Por isso que no nosso meio tem gente que foi curada de tumor. Por isso que no nosso meio tem gente, não é porque a gente faz campanha não, porque a gente não tem necessidade disso não, querido, mas a igreja quando ora, firmada na palavra de Deus, não tem como o Senhor não fazer milagres e maravilhas no nosso meio. Às vezes Ele não faz exatamente o que a gente quer, mas diz a palavra, e nós confiamos nela, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Diz a palavra que Ele cumpre a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por isso tem casamentos restaurados, por isso tem gente que não podia ter filho, que teve filho. Por isso tem gente aqui no nosso meio que experimentou coisas extraordinárias da parte do Senhor. Então, querido, eu não sei como está seu coração, eu não sei como você chegou aqui, não sei como está teu coração hoje, eu não sei o que está te perseguindo. Talvez você chegou aqui, meu Deus, Senhor, eu queria um consolo da tua parte, e o pastor dá uma palavra dessa, porque o teu consolo às vezes, querido, é exatamente isso, se firmar a palavra de Deus. Você ficou aqui procurando a igreja verdadeira, pois foi te dada a resposta daquilo que é a igreja verdadeira. E agora, o Senhor, Ele testifica a palavra dEle, querido. Então, eu quero pedir, Vinícius, canta mais um. É o tempo de um louvor, tempo de um louvor só. Aqueles que quiserem receber oração, às vezes está sem força até de orar, sai do teu lugar, vem aqui, recebe oração e senta. E não fica, se vier muita gente, não precisa ficar enrolando não, tá? Vai declarando a bênção do Senhor, e o pessoal vai sentando, e a gente vai orando, em nome de Jesus. Então, seja pelo teu marido, pelo teu filho, pelo teu trabalho, seja pela tua saúde, seja teus planos, você está com medo, eu não sei o que é, talvez um vício, eu não sei, vai sair do teu lugar, vai vindo, e dá uma chance para o poder de Deus, mostra a fé. Quando você sai do teu lugar e vem aqui, você está botando sua fé em prática. Já foi pregado sobre isso aqui um dia. Então nós vamos cantar, e o tempo que você tem para vir receber oração e sentar é o tempo de um louvor, querido. Então nós vamos cantar, e você vai vindo, em nome de Jesus. Se você tem algo do Senhor, você quer receber algo do Senhor, vamos louvar, em nome de Jesus. Sim, Deus, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Sim, Deus, abençoa teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, abre as janelas dos céus, Senhor, e faz o teu milagre no meio do teu povo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome.
incomparável. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Oh, Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Passamos um pouquinho do horário, né? Infelizmente o Edson falou muito hoje, né, Edson? Então a gente acabou passando. Cadê a cantina? Vem cá. Querido, ó, visita um PGM essa semana. Você só tem essa semana para visitar. E na outra já vai ser encerramento, vai ser as festinhas, sabe? Então vai, não. Ó, o meu PGM, que geralmente é de quarta-feira, como quarta é feriado, nós vamos fazer de terça. Vai ter a noite dos caldos lá. Uma consulta, porque os outros PGMs também vão fazer alguma coisa, então consulta, tá bom? Em nome de Jesus. Vocês sabem que foi numa noite de caldos que o Martim se converteu, né? Chega o Martim na minha casa. Cristiane, olha só. Eu fui enganado. Ele fala que ele foi enganado. É que eu não falei que era PG, eu só falei que tinha o caldo. Aí chega ele, olha meu irmão, olha meus irmãos, com uma panela e uma garrafa de vinho, achando que a gente ia beber vinho lá. É mole? Vou te falar, meu irmão. Mas tá aqui para... Oh, meu querido, Deus abençoe. Boa noite, igreja, tudo bem? Hoje na cantina temos sanduíche de pernil da Celinha. Tá? R$15 com refrigerante incluído. Toda essa arrecadação vai para o Ministério das Crianças e Adolescentes. Comprem porque são poucos. Já vi alguns aí que estão reservando. Não podem reservar não, viu, gente? Estou avisando. Tá? Obrigado, boa noite. O sanduíche, tudo que vocês gastam ali, vai para o Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes e de Jovens, tá bom? Tem cafezinho de graça também. Às vezes você está aqui visitando, você quer conhecer o povo aqui, só fica ali perto do café, pega um cafezinho que alguém encosta em você, tá bom? Em nome de Jesus. Olha, gente, olha que coisa maravilhosa. A Helena está aqui hoje, olha que bênção. A neném que nós oramos tanto. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Está aqui a Nath, o Pedrão. Nath fazia tempo que não vinha porque ela ficou esse tempo todo convalescendo. A médica não deixou sair, não é isso? Mas agora já liberou. Glória a Deus. Que bênção. É, né? Tá bom. Sim, sim, sim. Queridos, o pessoal que chegou depois, dá uma salva de palmas para os irmãos que estavam visitando ali. Deus abençoe vocês, viu? Ali também, bênção. Vocês sabem, ó, os jovens estão todos lá no outro salão, viu? O dia que vocês quiserem, vão lá no jovem depois, beleza? Muito bem, vamos orar? Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos orar. Muito bem. Ô Daniel, vem aqui orar, meu querido, você... Vem aqui orar para a gente encerrar. Pode subir aqui, meu querido. Daniel foi recebido como membro semana passada, né? Daniel Elisete. Mas, glória a Deus, é uma alegria, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Pega aí o microfone. Vamos orar com Daniel, encerrando o culto. Senhor nosso Deus Pai, bendito Senhor nosso. Amém, Senhor. Nós te damos graça porque o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso, Amém. O Senhor é bendito. Obrigado, Senhor, por essa... Sim. Nós sabemos que saímos daqui mais cheios ainda do Teu Espírito. Amém, Senhor. Damos uma semana cheia da Sua bondade, da Sua misericórdia. Amém. Manda anjo à nossa frente, Senhor, para conduzir a nossa semana na Tua presença, Amém, Pai. Senhor. Obrigado, Senhor, nós Te adoramos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com este povo agora, para todo sempre.
Amém. Querido, dá um abração no teu irmão aí e vamos lá pro cafezinho, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.